sistema de bicicleta de Barcelona, eles primeiro colocam, eu digo, a tática do bode, eles primeiro botam um bode na sala. Eles botaram as bicicletas, as centrais das bicicletas, não tinha ciclovia, não tinha nada, não tinha legislação foi um caos. Eu peguei já a organização disso. E aos poucos eles chamaram a atenção, começaram a investir, empresas começaram a querer associar a marca àquela história, e eles foram desenvolvendo a cidade em torno disso. Então, vocês têm que se organizar em grupos de 7. Alexandre, eu gostaria de fazer só uma reflexão e ao mesmo tempo uma pergunta, tentando colaborar com a dinâmica da oficina. Nós estamos neste grupo aqui, salvo engano, voltado para governo, setor público e terceiro setor, não é isso? Então, nós sabemos que na área privada é possível quase tudo em nível de inovação e melhoria dos produtos, que foi a oficina de ontem. Mas sabemos que na área pública, do setor público, eu queria lhe perguntar, e já para a dinâmica dos trabalhos, se o único caminho possível é realmente o político e legislativo. Por quê? Vou lhe citar 2 exemplos de resultados concretos para uma mudança de cultura e desse conceito. Há uma dificuldade dos lobbies que existem, o Código Florestal, a votação do Código Florestal no Congresso, nós estamos acompanhando do que os lobbies fazem. E um outro exemplo, um case de sucesso, a lei da ficha limpa, que foi fruto da sociedade civil, de mais de 1 milhão de assinaturas, que resultou na benéfica e excelente lei da ficha limpa. Então eu lhe pergunto, para uma dinâmica que um grupo que é da área pública e sociedade civil, por meio do terceiro setor, se o único caminho concreto, quando você falou na Holanda, muito bom. Agora, nós estamos no Brasil e acredito que em todos os países do mundo. Na minha opinião, o único caminho real, pés no chão, fio terra, chama-se o Congresso Nacional, por meio do Ministério do Meio Ambiente, Poder Executivo, projetos de lei ou partindo que partam da sociedade civil. Eu queria saber qual a sua opinião, se o único caminho é o Congresso Nacional. Bom, a minha opinião pessoal é que eu, como arquiteto, eu gostei, eu tive muito orgulho de ver o processo dos planos diretores. Uma coisa que trouxe de cima para baixo, de baixo para cima. Com todas as imperfeições, nós aprendemos a falar de cidade de uma outra forma. A maior briga profissional que eu tenho é com alguns colegas de arquitetura que acham que plano é algo de portas fechadas, os técnicos iluminados que vão desenhar uma nova Brasília. E ainda tem gente que acha isso. Então, assim, essa integração e o top-down, bottom-up, que a gente fala, né, o que vem, uma organização que vem de cima. Olha, tem uma economista que eu acho que, para fechar, uma economista, Jane Jacobs, muita gente deve conhecer aqui, que ela teve muita influência no urbanismo e, claro, em outras questões, e ela resume as forças hoje em 2 grandes forças, uma sociedade que é, por um lado, o governo, que é o guardião, e por outro lado é o comércio, né? O governo, ele tem a responsabilidade de dar o rumo correto. Ele tem essa responsabilidade de ser de uma comunhão de opiniões do grupo, da coletividade. Então ele é lento, ele demora para tomar decisão, ele tem que ter muita segurança, ele tem as burocracias, ele tem que ter certeza, a gente tem que melhorar essa coisa. Quanto mais afinado esse governo tiver com a coletividade, melhor. Quanto mais ele representar as reais necessidades. Agora, por outro lado, você tem o comércio. O comércio, ele assume risco. O comércio, ele toma inovação. O governo não pode assumir risco, ele tem uma coletividade para cuidar. No comércio, não. O que é oportunidade, eu vejo a risco, ele ganha no risco. É no risco que ele gera mais oportunidades de lucro, inclusive, de renda. Então, você usar essas 2 forças, quando elas se misturam, eu tenho problema. Quando eu misturo o governo com o comércio, eu tenho corrupção, eu tenho a máfia, aí eu tenho problema. Ou tenho ditaduras, né, onde o governo influencia completamente. Então, esse equilíbrio é muito sadio. O que a gente propõe aqui?
a gente propõe a visão de como o governo pode ajudar a conduzir o comércio. É claro que o nosso expertise, onde a gente atua, é no comércio, é na indústria. Mas como a indústria, eu estava até conversando com a Ana no café da manhã hoje, são princípios para produtos, para desenho de produtos. Por que produtos? Porque a gente entende que o valor de qualquer empresa é o produto que gera no final. Esse produto às vezes é um serviço, mas é o que ele faz no final. Se eu tiver uma qualidade de produtos, alta qualidade de produtos, se eu começar a chamar sustentabilidade virar uma palavra obsoleta, eu estou falando de um novo padrão de qualidade. Em arquitetura eu gosto de dizer, tem alguns arquitetos que já dizem isso, uma boa arquitetura, ela tem que ser uma arquitetura ecológica, sustentável. Agora, uma arquitetura sustentável ecológica não necessariamente é uma boa arquitetura. Não adianta pintar de verde seu edifício e botar plantinha no teto, né? Então, essa indústria que faz um produto de qualidade, ela automaticamente vê valor em transformar a indústria em si. Porque ela passou a falar, pô, eu coloco um produto de maior qualidade, eu consigo mais competitividade, eu amplio mercados, eu reduzo a necessidade de regulamentações. A indústria têxtil suíça mandava queimar os recortes dos tecidos na Espanha, porque não era permitido queimar mais na Suíça, por causa das legislações ambientais. Imagina, né? Mas vendia, o meio do tecido vinha para a gente sentar, isso não era considerado lixo tóxico, né? Como é que ela resolveu? Ela fez um levantamento químico, eliminou 3.600 químicos da fórmula dos tecidos, da fórmula de tintas. Ficou com 17 que eram possíveis de ser cradle to cradle, possíveis de fechar o ciclo sem ser contaminantes. Esses 17 químicos eles conseguiram fazer uma paleta bastante ampla para eles lançarem todas as coleções. O que aconteceu? No outro dia ela não precisava mais pagar por legislação de qualidade da água. A água da fábrica saía tão ou mais limpa quanto entrava. Ela não usava mais os químicos que intoxicavam. Aí já valeu todo o investimento que ela fez nisso, né? E a partir desse momento, hoje ela fecha contrato com a Boeing, com as empresas de aviação, porque é o único tecido que está aí. E essa demanda de evoluir a inovação surgiu de uma outra indústria, que é a indústria de cadeiras americana, que desenvolveu as cadeiras e cradle to cradle queria ter tecidos para usar essas cadeiras. Então, assim, essa cadeia começa, é um efeito em cadeia mesmo, efeito dominó. A Petrobras é um estatal, a linha de produtos extremamente poluentes, de vez em quando um acidente ambiental ocorre, é estatal, mas é uma sociedade anônima, ao mesmo tempo ela abre ações para o mercado. O governo, o conceito, numa Petrobras, como seria resolvido, se já há alguma sinalização da acolhida do conceito numa Petrobras, na esfera governamental? Eu acho que um bom exemplo, uma Petrobras que inclusive está aqui com a refinaria em Pernambuco, Abreu e Lima, que é na área de diesel, só diesel que irá produzir, que é petróleo pesado, que nós estamos tendo um acompanhamento com eles. Enfim, eu lhe pergunto, na área governamental, uma Petrobras daria boa acolhida a esse conceito? Olha, o último conceito que eu não tratei é o conceito da diversidade. A diversidade, a gente quando olha uma floresta, a gente percebe que a biodiversidade é importante para o equilíbrio dessa floresta. Mais que o equilíbrio, para essa floresta ser mais resiliente, resolver qualquer problema, intempéries que acontecem, mesmo se uma espécie ela diminui, a outra espécie já entra no nicho. O Darwin falava em sobrevivência dos mais aptos, não dos mais fortes. Os mais aptos significa você se adaptar e achar o teu nicho. Não existe superpopulação de passarinhos na floresta. Cada pássaro entra num nicho, come um tipo de fruta numa altura Então, essa ideia, se a gente translada essa ideia para uma cidade, a gente começa a falar de diversidade cultural. Realmente, quanto mais diversidade cultural, mais interessante, mais economicamente ativa, mais resiliente, ou seja, mais sujeita a se recuperar de qualquer impacto aquela sociedade é.
Para a indústria, para a área pública, eu acredito que a diversidade está na diversidade de ideias e de expertise. E aí eu vou chegar no ponto. Hoje, cada vez a gente mais acredita que não adianta ter numa organização, numa equipe, a convergência de ideias e todo mundo falando a mesma língua. O importante é falar em multidisciplinaridade, em diversidade. Isso dá muito mais poder, inclusive, para a adaptação daquela organização. Quando a gente começa a endereçar, sim, a Petrobras seria um caso fantástico, porque você tem que desenhar a transição. Isso aqui é uma bússola. Isso não é ou você está dentro ou você está fora. Isso é chave. Eu não estou falando assim, ou você é ou você não é. Estou falando, as empresas que têm selo ou que estão desenvolvendo projetos Cradle to Cradle, elas estão num processo. Nenhuma delas atingiu ainda. O próprio arquiteto, que é um dos mentores dessa ideia, assim, que organizou essa ideia, diz que ele não conseguiu ainda fazer um edifício 100% Cradle to Cradle, porque afinal de contas um edifício é feito de um monte de produtos. E ainda não existem todos os produtos que fecham o edifício do jeito que eu quero. Mas os princípios me guiam na direção certa. Então, eu acho que qualquer empresa, a empresa Ford, esse é um caso legal, quando ela resolve desenvolver os primeiros produtos, ou começa a adotar esses conceitos, antes da crise de 2009, que daí a Ford perdeu o rumo, as empresas de carro em geral perderam e se fecharam, mas ela resolveu desenvolver o carro conceito. A gente não vai mudar o motor a combustão de uma hora para outra. Eu não sou louco que eu quebro a fábrica, mas eu quero estar na direção certa. Quero começar a comunicar, certo? E aí entra as 4 questões que eu quero trabalhar com vocês lá. As 4 questões que dão certo, que fazem a coisa acontecer, que vem dando certo. Declare seus propósitos, defina uma ambição sincera. O primeiro passo é saber onde é que eu quero chegar. Eu tenho que ter uma ambição clara. Eu tenho que declarar publicamente. Petrobras vai se transformar em 100% renováveis com um backup de petróleo, ou vai transformar as jardins de petróleo em jardins de produção focadas mais em plástico do que em combustíveis, porque é muito mais interessante ter plásticos de alto padrão, ou vai ajudar a fechar o ciclo dos plásticos, não sei como é que é, mas coloca os técnicos para pensar. Coloca os técnicos e fala, em 20 anos a gente quer chegar lá. A indústria de carpetes disse isso. Em 20 anos eu quero ter 100% dos meus carpetes ciclo fechado. Eu não quero usar mais matéria-prima. Pô, é ótimo eu não precisar de usar matéria-prima, é ótimo isso para os negócios, certo? Eu ter uma segurança de matéria-prima, né? Eu não preciso mais ficar dependendo da China, do preço da commodity, ou de uma guerra que pode acontecer e num lugar que é o meu fornecedor, lá no Oriente Médio, certo? E eu vou botar minha equipe para pensar nessa direção. Eu tenho equipes, eu vou atrás do que precisa ser feito. Agora, eu não vou fazer isso da noite para o dia. A Ford fez o quê? Desenvolveu um carro de 5 anos. Por que um carro de 5 anos? Porque ela falou, eu quero vender no futuro, eu quero vender segurança para os meus usuários. Segurança é o item mais importante dos carros da Ford. Vamos fazer um carro focado nisso. O mercado americano preza muito isso. Eles desenvolveram então, poxa, a inovação de segurança atualmente, ela de 5 em 5 anos, ela tem um upgrade. Então eu vou desenhar um carro de 5 anos. O cara usa por 5 anos e me devolve. E quando ele me devolve, eu faço o upgrade no carro, troco as partes que precisam ser trocadas e vendo o carro outra vez. E aí eu crio um relacionamento com o meu cliente que eu digo, eu estou te entregando um serviço de segurança 100% sempre. Você faz um acordo comigo. Aqui no Brasil já é meio óbvio, a gente compra em vez. Compra em vez é um tipo de leasing. Porque tem vezes que você compra tanto tempo que no final você está na hora de trocar o produto outra vez, né? Na hora que você terminou de pagar. Principalmente para as classes mais emergentes. Agora a nova classe média está acostumada. Por que não eu fazer uma maneira de, poxa, depois que você terminar de pagar, vem cá, vamos conversar e a gente vai trocar o seu produto outra vez, você vai ter sempre o produto funcionando perfeitamente, né? E o que acontece? Tem um relatório, que eu vou passar um link para vocês depois, eu quero passar material para vocês, eu queria depois, quem quisesse receber algumas coisas, a gente mandasse por e-mail, a gente passa uma lista, um nome e e-mail. Um relatório da McKinsey, que foi apresentado em Davos agora no Fórum Econômico, que identificou
que nessa economia circular, numa economia onde produtos viram serviços, você teria no processo de transição 680 bilhões de dólares para a economia, de cara. Se você começasse a transformar algumas áreas, acho que a área de telefonia, ela pegou só uma telefonia, eletrodomésticos, pegou três áreas e fez o cálculo. E ela chegou à conclusão de 680 bilhões em emprego e em geração de negócios. Só direto, só na recuperação de materiais e de desenhar produtos para serem utilizados em ciclo fechado. Então, assim, por aí a gente já começa a ver o tamanho da coisa. Vamos lá que a gente assim, a questão do tempo, né? Porque qual que é o limite? A gente meio-dia e meio, só pra gente... Meio-dia e meio pra gente se liberar, né? Tá. E uma questão assim de ordem assim que eu queria saber mesmo, ordem prática, porque assim, todo mundo aqui está encantado com o conceito, né? Eu acho que muita informação nova aí para muitos de nós, ontem, hoje. Enfim, e aí a gente vai fazer esse exercício, vai estar trabalhando essa plataforma, um roadmap aqui. E depois, assim, porque aí vocês vão embora, e aí tipo a gente cria vários roadmaps, e aí a gente volta aqui para a nossa realidade do desenvolvimentismo insustentável, que está rolando aqui em Pernambuco e no Brasil todo, e fica uma coisa meio que assim, tá rolando, mas tipo, de volta para o futuro, né? Voltamos a nossa bizarrice e o nosso greenwashing de cada dia que está rolando. Então, assim, a perspectiva, né, de envolvimento ou de uma outra capacitação, se a gente quiser efetivamente fazer algo, porque senão fica um pouco insólito o nosso trabalho, que a gente, se não for aclarado, se não for aclarado o que a gente vai fazer, enfim. Essa preocupação que você colocou, eu cheguei a colocar nos objetivos, né? Que uma das... bom, o exercício em si é para dar um gostinho. Esse exercício é um trabalho que você faz dentro de uma organização ou dentro de uma estrutura pública ou privada, ou uma instituição, uma ONG, alguma coisa. Você faz em semanas. Você tem que ter um plano de trabalho que você vai ter uma saída que é realmente um roadmap. Claro, hoje é um gostinho do que seria essa sensação de amanhã eu volto para o meu escritório, eu volto para o meu trabalho de manhã cedo, olho minha lista de tarefas, olho minhas demandas e não tenho a menor condição de nem começar a pensar nisso, né? Mas eu posso organizar algumas ideias e ir passo a passo, juntando um grupo, dando alguns passos a nível local, a nível... Talvez na minha empresa eu possa influenciar, talvez eu possa chamar o Alexandre para falar com mais gente, talvez a gente possa se organizar, pegar o livro. Eu não passei o livro, né? Porque o Credit Credit, ele é um conceito, mas ele é uma marca que a gente trabalha em projetos específicos na indústria. Tem áreas que usam os conceitos de outras formas e está ali no livro, né? Esses dois caras, eu digo, eles tiveram coragem de escrever o livro e daí sair para a prática. A maioria das pessoas que escrevem o livro saem só para palestra. Eles falam, não, vamos testar isso na prática. E eles vêm tendo sucesso, mas às vezes são até acusados de não atingir o 100% que eles dizem que é o ideal. Claro, eles entendem que é um processo de transição. Nos objetivos que eu coloquei, uma das coisas que eu acho importante é que isso aqui seja visto como uma construção de uma rede também, uma construção de conexões que você vai fazer. Por isso é tão importante a gente ir para lá, sentar em grupos de 7, no mínimo 7 pessoas diferentes você vai conhecer e vai poder trocar alguma coisa e pensar em projetos. Porque depende de trabalhar com quem está afim de trabalhar. Alexandre. Depende de encarar puxa, não é fácil, é lindo, mas não é fácil. Como é que seria um primeiro passo? Como é que a gente... E aí, essas 4 questões são guias que podem ajudar vocês a dar esse próximo passo, né? Que a gente pode falar um pouquinho mais lá fora. Então, a Chama vai dar uma palavrinha. A ideia é que, assim, saindo grupos de 7, que esses grupos de 7 conversem durante o coffee break agora e tentem identificar uma barreira e uma
pode ser 3 barreiras e 3 oportunidades, pensando em como é que elas se encaixam nos 3 princípios. E daí vamos tentar conversar um pouco e vamos tentar organizar um pouco essas ideias e eu apresentar presentes. Aleatório, por quê? Porque você vai estar sempre trabalhando com multidiversidade, com a diversidade cultural, você tem que negociar também, né? O primeiro passo qual seria, entendeu? Qual é a grande oportunidade que eu estou vendo? Puxa, eu estou vendo uma grande oportunidade social, porque eu estou vendo uma oportunidade econômica, eu estou vendo uma oportunidade cultural, ou uma oportunidade de estar na frente, de marketing, de vendas, cada um vai estar com pensa. Aqui a gente tem foco na oportunidade do setor público, que trata de questões muito específicas, né? Mas tem gente de várias áreas, né? Então é muito mais, cada um teve um entendimento agora, o biólogo de uma maneira, o arquiteto de outra maneira, o técnico de outra maneira, mas entender agora, ok, como é que eu aplicaria isso e, puxa, tem barreiras, tem oportunidades, quer falar? Alexandre, só me dá um segundo. Não, eu queria só esclarecer, porque Tomás trouxe uma pergunta e ali eu lembrei assim, gente, a gente tem o compromisso da Abrampa, né? A Abrampa está realizando, está apresentando, né? Convidou para que esse seminário fosse de fato implantado aqui no Pernambuco, pioneiramente. Então, assim, a Abrampa, ela não tem intenção simplesmente de lançar algo e fazer com que isso esteja solto, não, pelo contrário. A ideia é que comece por Pernambuco, a gente vai estender Brasil, as pessoas costumam dizer Brasil afora, eu gosto de dizer Brasil adentro, né? Então a ideia é que todos os estados brasileiros possam receber, mas não receber só essa parte inicial. É tanto que a gente se surpreendeu, nós tivemos uma procura para as inscrições de 268 pessoas inscritas, e infelizmente nós só tínhamos 120 vagas, né? 40 pessoas para cada oficina. E isso nos surpreendeu, mas a gente já está montando uma metodologia que os ministrantes, a Ana e o Alexandre, possam retornar. A gente só não sabe se antes da Rio+20, porque também eles têm um compromisso com a Rio+20, a Abrampa também tem um compromisso, os nossos parceiros, como está ali a Alexandra Resk, do IDS, então, e acho que a maioria de vocês também tem esse compromisso, mas logo em seguida, antes a gente até imaginou, né, que pudesse ser em maio, mas a gente está achando muito apertado. Já tem alguns parceiros aqui que se manifestaram de estar apoiando, para estar voltando, estar dando sequência. E aí a gente pode, inclusive, imaginar que segundo passo seria esse, e também para as pessoas que não, infelizmente, não puderam ser contempladas. Então, eu queria só, em nome da Abrampa, dizer que o nosso compromisso não é um compromisso apenas inicial. É um compromisso que a gente vai estudar juntos uma melhor forma de estar sempre aproximando o Cradle to Cradle, o berço a berço, para a realidade pernambucana. Tá? Obrigada. Obrigado. Quer falar, Alexandre, depois aqui e vamos? Não, então, acho que o mais importante é a gente ir para os grupos e desarmados, né? Porque o que está sendo apresentado aqui é uma possibilidade, uma inspiração, uma filosofia que, por exemplo, conversando com Cidades em Transição, que é uma metodologia que eu também conheço e acho fantástica, ela está chegando aqui, a gente vai perceber vários pontos de convergência e outros que a gente pode descartar, vamos dizer assim, né? Mas é no sentido de aproveitar, entrar dentro do que está sendo proposto aqui, não entendendo que é a solução, porque não existe essa a solução. É mais um processo do como podemos fazer e poder, nesse exercício, apenas experimentar um pouco do processo e ter perguntas na rodada final, já, digamos, a partir desse momento desse exercício de experimentação. Obrigado. Tá bom. Lá a gente retoma as questões. Gente, obrigado, essa primeira etapa meio... Mas lá a gente tem mais dinâmica. Entusiasmado. Todo mundo... Dá mais 5? Tá.
Pessoal, deu para ver que o assunto é frutífero, né? A coisa daria para ficar tem que realmente ter uma metodologia de levar as questões do grupo, de entender, não é fácil. Pois eles ficam pegar na saída, né? Ou não sei. Quer esperar até mais 5? Na verdade, a gente tem mais uma hora para fazer o outro exercício da roadmap. Eu acho que eu já devia pedir para... O exercício de sábado é 10 anos. Ninguém essa visão. Não, é daqui que sai. São as oportunidades. Pessoal, eu queria começar a compartilhar um pouco do que a gente tem. Pra gente, não vamos chegar, obviamente, no final desse exercício hoje. A ideia é a gente sentir um pouco o gostinho que é de tentar encarar a realidade e tentar aplicar. Eu quero ajudar a orientar um pouco as visões, porque é uma quebra de paradigma em muitas áreas, assim, tem muita coisa realmente que se puxa. Então a ideia aqui é a gente tentar compartilhar um pouco da visão, das oportunidades, das barreiras, e eu tentar guiar vocês um pouco no que a gente chama de plano de voo, que é como a gente trabalha. Então, assim, é só vocês sentirem um pouco. O foco aqui, obviamente, é o setor público, né? Então, são ações que fazem sentido para o setor público. Quem, por acaso, não é do setor público aqui, pode dar a sua visão também. Eu queria compartilhar o terceiro setor. O setor público, a área mais... trabalhando mais com as forças, né? Essas forças da sociedade. Eu queria que cada grupo falasse rapidamente, compartilhasse uma barreira e uma oportunidade. É bem assim, para a gente ter esse gostinho, que a gente pudesse fazer comentários, o outro grupo comenta, a gente vê onde é que surgiram coisas em comum e ver se se aos poucos a gente vai construindo uma visão compartilhada. Isso aqui não tem uma resposta. Até falando em diversidade, é para surgir várias, dezenas, centenas de respostas. Agora eu queria tentar concretizar, tentar identificar o que pode ser um primeiro passo, o que pode ser uma oportunidade real, filtrar o que surge, porque vocês são os técnicos, né? Nós somos consultores da área para ajudar os técnicos a buscar soluções. Algum grupo gostaria de, por favor? Bem, uma das barreiras, eu trabalho no Tribunal de Justiça. Pessoal, assim, só um pouquinho de atenção aqui, a gente poder ter esse tempo. Pronto. Eu trabalho no Tribunal de Justiça, no Núcleo de Responsabilidade Social e Sustentabilidade. E assim, a gente discute muito essa questão, a questão também das compras públicas sustentáveis. E assim, uma das barreiras que até foi colocada pelo nosso colega Arnaldo é justamente a questão das normatizações. Porque para um órgão público a gente está muito atrelado a isso, às questões das normatizações. E na questão das oportunidades, a discussão justamente das compras públicas sustentáveis, né, visto pelaquela instrução do próprio governo federal, que já trabalha com isso, e a gente está tentando levar essa discussão para implantar isso. Até os nossos dois colegas aqui são do Ministério Público, disseram que já estão instituídos, né, as compras públicas sustentáveis. E uma das oportunidades também lá é a questão da digitalização dos documentos. Certo? A gente está procurando acabar com a questão do papel, de todo o documento, né, que se faz e se arquivar. Então a gente está fazendo a digitalização, a virtualização desses documentos. Uhum. Então, por favor. Bom, só para complementar, a gente partiu do princípio que
existe uma lacuna com relação à questão de gestão documental sustentável, em cima da gestão documental. Então, a gente focou, por exemplo, que numa instituição como o Ministério Público hoje, a gente tem, por exemplo, já um processo de compras sustentáveis, tem um processo de gestão ambiental, existe já a questão da coleta seletiva, mas não se fala, por exemplo, dentro de um processo de gestão documental, que tipo de documento deve surgir com tal suporte, por exemplo. Tem documentos, por exemplo, que ele já nasce com um valor histórico, por exemplo. Ele já poderia durar, tem uma previsão de durar 50 anos. Qual o suporte que ele é construído? Que impressora é usada nesse tipo de documento? Então, é uma questão que você, quando observa esse tipo de filosofia que existe, você diz, olha, existe mecanismo de você tratar melhor essa documentação. E o Ministério Público ele oferece uma sequência de oportunidades, como já foi colocado aqui pelo colega, como esse tipo de compra sustentável, comissão, tudo isso. E como barreiras nesse processo da gente que a gente elegeu, é a própria cultura, né? Você tem uma cultura que ela é muito fechada, falta de profissionais. Nessa área que a gente comentou, por exemplo, que a gente tomou como caso, falta-se profissionais. Você não tem os cargos criados para tratar esse tipo de questão. Então, são barreiras. Quer falar alguma coisa? Não, só comentando então, eu acabei não fechando ali a história do papel higiênico, mas essa indústria que transforma o papel higiênico em algo que fecha o ciclo, o foco dela, apesar dela fazer muito marketing para a pessoa comum, é que ela já sabia que a compra pública estava nessa direção. Imagina o negócio que esses caras não fecharam, sendo a primeira indústria com patente e selo de ciclo fechado para as compras públicas da Holanda, vendendo papel higiênico. Aqui a gente está falando de uma coisa muito mais nobre, que são os documentos, né? Não que o papel higiênico não seja importante, mas a ideia começou a se falar aqui em tecnologia, começou a se falar em normatização. Essa empresa chama Von Hontum, com H, Hontum. Acho que a gente tem... sim, por favor, gente, tudo que a gente está falando aqui, a gente pode encaminhar, a gente conhece os sites das empresas, a gente tem até algumas que a gente tem contatos, a gente tem... Tá, pega o livro. Depois eu passo para você. Uma coisa que importante surgiu também é a questão da normatização, né? Assim, precisa realmente engajar grupos que queiram trabalhar novas normas que possam estar desenhando caminhos, desenhando o que a gente chama de novo padrão de qualidade. A gente está falando realmente de um nível de qualidade diferente, né, para esses produtos no caso para processos do próprio governo, né? Quer dizer, você está tentando regulamentar a coisa para ela andar num caminho um pouco diferente do que está se falando hoje, né? Eu estou entendendo dessa forma, é uma maneira de influenciar muito forte. Tem uma dependência grande, então precisa de alguma forma conectar com quem cria as normas, conectar com as associações normatizadoras para tentar... Quando a gente faz aquele desenho da cadeia, é que realmente dá trabalho, principalmente que você precisa dar um passo atrás e olhar, puxa, eu preciso de insumos para fazer isso acontecer onde eu estou, então começa a surgir questões. A gente precisa de algo que dê base para a gente e eu dou um passo à frente. Eu preciso influenciar o próximo passo. Eu preciso fazer um acordo com o próximo que ele vai querer, porque eu vou oferecer um serviço ou alguma especialidade que aquele grupo cria valor. Mas a ideia começaram a surgir coisas interessantes, e questões de tecnologia, né? Bom dia. Na realidade, nós estamos tratando aqui da problemática do setor público. Isso. Nós discutimos aqui nesse grupo e achamos que uma das grandes barreiras é a conscientização dos gestores, podemos dizer, nos 3 níveis, né?
federal, próprio estadual, e o mais grave, na base da cidadania, é o município. Então, nós temos como primeiro entrave, às vezes, é a falta de desconhecimento, de conhecimento do próprio gestor na problemática do meio ambiente. Tá certo? Você pode, eu posso falar de cátedra, porque eu represento um consórcio público com 24 municípios, tá certo? E que em todas as nossas assembleias, dos 24, nós no máximo temos 10 participantes. Então, começa por aí. Todos contribuem, mas ninguém dá a devida importância ao tema que é tão atual. Então, nós temos agora prazos, né? Que estávamos discutindo ontem, vimos ontem, né? Agora, hoje, a apresentação de um plano que não será cumprido. Nós podemos ver que isso é a realidade. Nós temos a eliminação dos lixões, que qualquer que seja a atitude, não levará menos de 2 anos para se concretizar. Tá certo? O mais grave é que ainda está se discutindo qual a tecnologia que vai ser utilizada. Ainda não se tem. Eu vou falar aqui um depoimento assim muito sincero, eu assumo total responsabilidade, porque pode dizer. Nós estamos um seminário com essa importância aqui e procuramos aqui saber se tem algum representante da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Pernambuco presente. Está demonstrado aí cabalmente a falta de interesse ou de comprometimento com o tema. Tá certo? Então, ou nós somos visionários, ou somos idealistas, qual o adjetivo que a gente possa utilizar, mas é uma luta que eu diria meio quixotesca, né? Temos que trabalhar muito. Está lançado o desafio, senhor. Está lançado o desafio. Tá certo? Temos proposta? Temos. Todos aqui têm proposta. Tá certo? Eu acho que esse aí é um conceito novo que está sendo trazido aqui a uma discussão em que abre novas perspectivas. Ao mesmo tempo, pode ter muita gente que ontem logo saiu aqui e disse: nós estamos trabalhando com coisas utópicas. É um questionamento que vale a pena ser refletido e ver o que é que a gente pode sair daqui com alguma coisa efetiva, né? Sair do terreno das suposições e vamos para a parte prática. É a minha contribuição. Quem mais gostaria de falar? Bom dia, meu nome é Sasha. Ontem eu estive aqui e falei um pouco sobre o processo que eu defendo e que estou representando a empresa, apresentando uma nova tecnologia que ela tem esse propósito de circuito fechado, que é uma usina de tratamento industrial de lixo, que recebe todo o lixo, trata, recondiciona, recicla e transforma em rejeito, ou melhor, transforma não, né? O rejeito é zero. Então, é uma tecnologia que nós já vimos por um processo e um tempo apresentando aos consórcios, que estão bem sensibilizados, o Ministério Público também, a CHESP, o Governo do Estado, só que tudo vai por uma questão política, né? Porque é uma série de processos que você tem que seguir para os setores interessados se conscientizarem, verem que realmente aquilo ali é uma possibilidade real e concretizar. Não é tão fácil. Às vezes a gente quer comprar uma mesa, mas existe aí uma série de entraves. Tem Secretaria do Meio Ambiente que, pelo amor de Deus, nem cadeira tem para sentar. Então, não é fácil. Com relação ao microambiente, quando se parte para uma ideia que é fantástica, eu não conhecia esse conceito, eu acredito que as empresas ou as secretarias, enfim, os órgãos públicos, precisam, antes de mais nada, ter gestores ambientais. Porque para a gente que não é acostumado
vocês, senhores, né, que estão aí na área trabalhando, departamento de compras e etc., que não é acostumado com esse tipo de processo, é complicado. Então, precisa de um gestor ambiental para exatamente dar seguimento a essa ideia, a esse processo e tentar fechar da melhor forma possível um ciclo de, enfim, produtos, normas, processos, para realmente, se chegar a essa ideia de ciclo fechado, é ótimo, porque eu acredito que rapidamente isso é possível para grandes indústrias, grandes empresas, que têm poder financeiro para realmente ter essa visão, como você citou algumas empresas, e realmente colocá-las, né, implantá-las. O resto vai ter que ir se adequando aí aos pouquinhos. Né? São muitas ameaças, mas a oportunidade tem um monte, né? Basta só querer. Bom, obrigada. Eu acho que essas colocações eu posso fazer, acrescentar assim, da experiência que a gente conhece, uma visão clara do poder público de ser uma das forças para desenvolver a inovação, né? Uma das forças que vão exigir novos padrões de adequação da própria indústria e da própria sociedade. E, falando em estratégia de implementação, que a gente está conversando sobre isso agora, uma das estratégias-chave é trabalhar, como é sim, não é um conceito novo só aqui não, ainda é novo, lá na própria Holanda, onde já está avançado, onde já o Ministério do Meio Ambiente já abraçou e tal. Mesmo assim, você tem um processo onde você tem que começar comendo mingau, você tem que começar pelas bordas, né? Você tem que começar o que a gente chama fazendo a prova do conceito. Quando a gente fala em produto, a gente também está falando que o produto ele significa a prova do conceito. Se eu chego ao ponto onde eu consigo desenvolver um processo, uma indústria local, que pode ser indústria pequena, uma das indústrias que mais influenciou, mais engajadas nisso hoje em dia é uma indústria bem pequena americana de produtos de limpeza. Ela chama Method. Esse talvez tenha a figura aí, mas a Method ela resolveu fazer limpar os produtos de limpeza, né? Então produtos de limpeza que não tem nenhum químico que seja tóxico, nem as crianças, nem animais, então nenhum tipo de pessoa, certo? E ela começou a desenvolver produtos assim, e a indústria que em um ano cresceu 3.000%. Começou uma startup pequenininha com um químico e um cara que pegaram essa ideia, fizeram um produtinho, foram expandindo. Quando eles lançam essa ideia, imagina o impacto no mercado onde você diz, olha, o meu produto, eu não sei os outros, mas o meu produto eu garanto, não faz mal a ninguém. Você usa, ele não te causa nenhum tipo de químico. A gente olha os rótulos dos produtos, a gente não consegue entender o que tem, né? Então, ela, de certa forma, ela começa a trabalhar com transparência e isso ajuda. E aí eu acho que já está no ponto onde eu posso comentar, eu vou passar para os outros grupos. Esses 4 pontos, não sei se dá para todo mundo ler, mas eu vou ler para vocês. Depois que você ter propósitos claros, ou seja, você sabe aonde você quer chegar na sua área, você estabelecer um objetivo, eu quero que a indústria de gesso, que gera vários empregos, que desenvolve uma região aqui, ela não seja mais uma indústria tóxica. Eu quero que ela não tenha dejetos tóxicos. Eu não quero soltar. Eu vou resolver isso. Eu não sei quanto tempo, eu não sei quanta tecnologia eu vou usar. Certo? Mas é sincero, é um objetivo sincero. E aí o exercício que a gente está fazendo agora é um exercício que a gente chama de backcasting, né? É uma previsão inversa. Normalmente a gente faz o exercício de ficar pensando quais são os caminhos possíveis e fazer o cenário positivo, o cenário negativo. Esse é o contrário. Eu primeiro idealizo o que seria o cenário ideal. O meu objetivo sincero para minha cidade, porque não, para minha comunidade que tem um problema X, eu quero resolver esse problema. Depois eu venho trazendo e buscando quais são os grupos, quais são as soluções.
quem quer trabalhar em torno dessa direção. E o que as indústrias vêm vendo e os municípios, as regiões que vão abraçando isso, vêm vendo, é que a hora que ele começa a comunicar e realmente estabelecer metas para chegar lá, você consegue muito mais fácil agrupar as diversas áreas. Certo? É muito difícil botar todo mundo para conversar se você não tem nenhuma meta clara. É claro que para chegar nessa meta, no mínimo, precisa de um processo aí de algum tempo, mas trabalhe com aqueles que querem trabalhar. Né? Nós temos um grupo que quer trabalhar aqui, conseguir botar os grupos... Se a gente ficasse aqui sentado mais 2 horas, o grupo ia continuar trabalhando. Quer dizer, dê um incentivo, dê um ânimo, tem uma certa plataforma, como a gente disse, para começar as conversas. E aí, eu vou chegar nesses 3 outros pontos. Um é você saber onde é que você está. Se você tem um problema, você tem que saber qual o tamanho do seu problema. Eu tenho a solução que eu idealizei, mas qual o tamanho do meu problema agora? Né? Eu tenho que saber, como a gente estava falando, no nível químico, no nível da fonte de energia. A gente fala muito em energia, por exemplo, no consumo de energia, mas a gente deveria tratar a fonte. Se a gente tem uma fonte renovável e essa renovação da fonte é alimentada, a gente fala em fonte renovável, mas queimar lenha nem sempre é a melhor solução. Será que eu consigo fazer aquela renovação no ritmo que eu quero? Então, a biomassa tem que ser tratada dessa forma muitas vezes, né? Então, tratar muito mais da fonte e da forma como eu estou trabalhando essa fonte é muito mais importante do que necessariamente trocar as lâmpadas e trocar uma nova tecnologia inteira. Imagina as fábricas que agora, há pouco tempo, fizeram a troca de toda a infraestrutura para lâmpadas econômicas. 5 anos depois, sai o LED. E agora? Eu fiz um investimento na infraestrutura da minha cidade. É uma estrutura que não pensou que depois, que ela é cíclica, que ela vai ter que fazer upgrades, que ela vai voltar para a tecnologia, tem que voltar para melhorar essa tecnologia, e eu crio uma tecnologia sem saída. Hoje está acontecendo, no meu ponto de vista, e a gente vem confirmando, dos erros pode ser muito grande, os incineradores, essa ideia de transformar energia lixo em energia. Eu não sei se tem alguém que representa aqui, mas a gente teve o professor Roberto com as contas de que a energia que se gera não paga, não é tão importante, os custos, os valores dela não é tão significativo se eu considerar a energia, ou a energia que é economizada no processo se eu conseguisse reciclar. Eu não tinha esse dado, fiquei sabendo com o professor Roberto aqui. Agora, o meu ponto de vista é a tecnologia sem saída. Depois que você coloca uma tecnologia que usa o lixo para gerar energia, eu vou ter que alimentar de toneladas de lixo todo o dia. Eu não posso, eu já fiz o investimento, agora eu tenho que fazer a máquina funcionar. O município vai ter... Quando é que o município vai conseguir incentivar a reciclagem se todo o lixo precisa ser queimado para alimentar a nova indústria de incineração que eu acabei de criar? Assim, eu estou fazendo uma crítica, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar em todas as tecnologias que a gente vai influenciar, que o município vai influenciar, ou infraestruturas que ele vai implementar, se não são infraestruturas que estão fechando ou se elas estão abrindo para o próximo passo. A gente não vai ter a tecnologia perfeita agora, mas pelo menos eu sei que a tecnologia que estou implementando agora, a infraestrutura que eu estou implementando no meu edifício, na minha cidade, minha região, na minha indústria, ela abre perspectiva para o próximo passo. Esse é um conceito muito legal. Querem falar vocês? Não? Ali? Eu achei que vocês tinham chamado. Eu vou fazer uma observação, mas é mais em relação à questão do setor público versus a indústria. Assim, porque essa perspectiva, né, que vem sendo colocada, né, no evento é muito claro no setor produtivo, de quem está produzindo algum bem, né, e usa uma tecnologia. No caso do setor público, é uma prestação de serviço. E, portanto, a gente, fazendo o exercício aqui individualmente, né, de tentar visualizar no dia a dia, na realização dessa prestação de serviço, o que é que essa prática gera de resíduo, de poluição. Então, é um exercício um pouco diferente, é mais difícil até. Né? Eu ligo a luz,
ao abrir a porta já do escritório, já está consumindo ali energia, tem muito papel. Então, da parte do setor público, a princípio, do ponto de vista mais micro possível, tem o desafio de reduzir o resíduo que é gerado nessa prática diária para prestar o serviço ao público. Um outro desafio aí, eu acho, que é a gente reduzir esse consumo de papel, que é excessivo. Muitas vezes a gente imprime o papel e usa, e daqui a pouco tem um uso até, vamos dizer, que seria desnecessário, a gente poderia ler apenas na internet, mas aquilo gera um volume tal, que em algum momento vai para a lata do lixo e gera toda essa reciclagem que poderia ser eliminada porque ela é maléfica, vamos dizer assim. Né? Tá, também, ou seja, poderia reduzir esse resíduo já no não imprimir. Ou seja, tentar implantar isso no setor público, né? Não imprimir em última situação para utilizar o menos possível o papel. E assim por diante, tem que fazer diagnóstico de item a item, né? E uma outra coisa em relação ao BNDES, por exemplo, e aqui foi comentado na mesa, é a questão da legislação. Tem um setor, foi aqui a Milena apresentou o caso dela em Santa Catarina, eles estavam tentando implantar o transporte de cabotagem, mas a burocracia foi tão grande que impediu. Menos poluente, mais eficiente, mas a burocracia, né, impediu. Então, a legislação, a gente vai encontrar em relação à Codevasf, em relação ao CONDEP, em relação ao BNDES, e todos os órgãos públicos, a legislação, até o órgão ambiental, né, que não veio necessário, principalmente em relação ao BNDES, que é o que eu ia falar no final, são os incentivos, que a gente falou aqui, uma oportunidade de criar os incentivos para essa indústria. Os incentivos, no caso do financiamento do BNDES, poderia ter as empresas que adotarem essa tecnologia, além de ter os selos de qualidade, Inmetro, ISO 9000 e tudo mais, também ter o selo crédito, né? Então, qual seria o órgão para emitir esse certificado? Mesmo a empresa que não esteja conseguindo obter o produto já para colocação, ela já poderia ter uma certificação que ela está organizada, buscando essa meta para daqui a 5, 10 anos, ela conseguir fazer o produto dentro dessa perspectiva. Isso poderia ser um diferencial para ela ter um custo, uma taxa de juros menor, por exemplo, no financiamento do BNDES, ou ter uma redução de IPI, né, ou de ICMS, ou seja, trabalhar os incentivos do setor público e nas compras públicas também. Foi falado muito aqui nas licitações, né, nas compras, os fornecedores que participassem desses leilões, das compras públicas, já poderia apresentar um selo desse tipo. Né? Poderia ser uma grande oportunidade para essa reestruturação, vamos dizer assim, do setor produtivo e uma perspectiva mais saudável. Né? Perfeito. Bem, em relação ao que vem se falando da ausência da secretaria, eu queria dizer que a universidade ela faz parte do Conselho de Meio Ambiente da cidade do Recife e isso será devidamente registrado. A gente sempre conta com a presença do secretário e a gente vem reclamando a presença não só do secretário como da secretaria nas diversas discussões do meio ambiente que vem acontecendo. Né? Ser do Conselho não significa que eu represento a secretaria, muito pelo contrário. E eu represento, ou pelo menos tento captar a voz da população e levá-la para dentro. Porque saibam que ele falar isso com todas as letras, já por escrito, ainda hoje, e depois na reunião eu vou fazer esse registro. Eu acho que é um ato de desagravo, que a gente, não é nem desagravo, de agravo. E a secretaria precisa estar presente. Em relação ao que foi discutido no nosso grupo, inicialmente e de forma inteiramente particular, a gente não teve tempo, mas eu queria fazer um preâmbulo inicial, talvez mania de professor. Eu vejo que o conceito trazido, ele reúne uma série de outros conceitos que já são conhecidos nossos, que é ecologia industrial, do Gianetti, ecociclos e logística reversa, que é muito bem trabalhado por Braga, ciclos de vida do produto, desmaterialização dos processos. A gente tem um exemplo belíssimo feito pelos tribunais de desmaterialização, me parece que é uma tendência, eu queria chamar a atenção para isso e não está dentro deste conceito. Né?
Química verde, que é outra coisa que já também é muito trabalhada. Desenvolvimento sustentável, que é um conceito até anterior ao relatório. Ele é bem anterior, ele é do Maurice Strong antes, né? E outra coisa que também não aparece no conceito, mas eu queria colocar à luz, que é o sistema dual, o sistema ponto verde que existe na Alemanha. Eu gostaria muito que os senhores olhassem isso, que me parece uma experiência muito interessante. Sistema dual, o ponto verde que existe na Alemanha, e o processo de desmaterialização que, para nós acadêmicos, está muito claro que é uma tendência. Muito bem, para barreiras, notamos a regulamentação da legislação, especialmente a 8666, que foca muito mais no preço do que no perfil do produto, e na hora que a gente especifica demais o produto, dizem que a gente está conduzindo o processo. A falta de manutenção e planejamento, então não há planos de manutenção, se trabalha muito mais com recuperação ou até reconstrução. E a manutenção seria muito mais barata. A divergência entre uma infraestrutura existente, antiga, e essa nova tecnologia que exige uma infraestrutura diferenciada, que foi o caso que tu trouxeste, que a gente necessita de uma adesão política, e a gente depende, dentro do setor governamental, do humor do dirigente. Por mais que a gente tente sensibilizar, mas ou vem de cima ou não vem, né? Então é um sistema que, apesar de ser coletivo, apesar de ser público, mas a gestão ela é autocrática, burocrática ou tecnológica. Ela não é em momento nenhum nem participativa nem democrática. Isso é uma falha de todos os órgãos públicos, isso eu falo da universidade. Se o meu reitor, que será uma reitora agora, se o meu pró-reitor não assumir, se o diretor não assumir, não adianta a Soraya querer fazer. Nós não conseguimos fazer, simplesmente. Uma descontinuidade que vai mudando a diretriz do órgão, dependendo de quem está à frente, né? A questão da educação, e foi muito bonito que foi colocado, a educação e uma reeducação dos mais velhos. A gente não será educado, nós seremos reeducados se o nosso chip não estiver bloqueado. Porque a maioria do chip do povo não aceita mais nada novo, é aquela diretriz e ponto final. E a gente sai daqui com um discurso muito bonito e a prática continua igual. Desaprender para aprender e ler um pouco de Paulo Freire, mas talvez aqui a gente já é sensível a isso, a sociedade aí fora não é? Então essa educação para a sustentabilidade para a criança, preparando... E aí eu vou tomar, como eu disse, né? Sou educadora, então me sensibiliza, mas essa fala não é minha. Educação, uma reeducação para os mais velhos e uma educação para a sustentabilidade para as crianças, preparando valores e redirecionando esta para a nova sociedade que está em formação. Isso levará a uma mudança de atitudes e de comportamentos, criando novos valores. Como é que a gente esteja falando aqui, a gente vai acabar saindo daqui com os mesmos valores, não é? Também uma educação social que foque a comunidade e o coletivo. Não só uma comunidade individual, mas uma educação social, que também trate essa discussão, né? A falta de uma estrutura social com base em ações na sustentabilidade. Não é só uma infraestrutura física, mas essa estrutura social. A falta de uma estrutura operacional que dê recursos financeiros e materiais e disponibilize tecnologia. Está se falando muito no SEDES que a gente deveria ter acordos norte-norte, sul-sul. Eu não sei se eu consigo. SEDES é o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República. Está se falando muito desse tipo de acordo. E eu não sei se isso, ainda não estou muito convencida, se a gente deve só dialogar com a África e tentar, se a gente não tem que ter também um diálogo norte-sul. Acho que isso também é importante para passar essa tecnologia que em alguns lugares é muito avançada. Se a gente for para a Europa Nórdica, você vai ver coisas lá que você vai achar que é da época do Jackson. Né? Eu não sei se vocês se lembram da família Jackson, que era aquela coisa tecnológica que você ouve falar e não acredita que nem existe. Então, na Europa existem coisas que talvez daqui a 50, 60 anos cheguem no Brasil. Por que isso não chegar logo? Não é? E uma outra coisa que aí eu coloquei só, que é a obsolescência programada. Enquanto a gente tiver a obsolescência programada, direcionando a economia tradicional, nós não avançaremos. Na hora que esse microfone aqui está planejado para daqui a 5 anos quebrar, ele vai quebrar. Então, ou a gente troca isso, e isso foi uma descoberta do início dos anos 70, implantada a partir de 75, chegou no Brasil nos anos 80 e não vai reverter. Lembrem-se, a máquina de lavar dos nossos pais não quebrava. A nossa quebra de 10 anos. Liquidificador nem se fala. Né? Para oportunidades, consumo sustentável,
e nós somos, setor público, um grande consumidor. A gente tem uma vantagem, como não está estruturado, nós não estamos com vício, então estamos abertos à inovação. Pode-se ter pequenas iniciativas, como feira ecológica, coleta seletiva, a gente pode começar o pequenininho, mas o grande é uma decisão institucional. E, por fim, contamos com a boa vontade das pessoas. Prova disso que estamos aqui, apesar da ausência da prefeitura, estamos aqui. Obrigada. A gente podia comentar, uma questão foi falada da questão da gente conseguir reduzir para poder otimizar o que a gente usa. Tem uma questão chave que a gente tem que saber se a gente está reduzindo a coisa certa. Que, por exemplo, em questões de redução de água para uso industrial, eficiência e uso da água. Existem casos onde a indústria concentrou ainda mais os químicos tóxicos em pouca água, agora usa menos água, então aquilo é mais concentrado e por isso causa mais danos ao meio ambiente. Então a gente precisa saber se a gente está otimizando a coisa certa. A gente falou lá no começo, né? Isso aí é um super indicador para a eficiência, passa a ser um indicador da direção que está se dando ao processo. E aí foi comentado do selo, né? O selo é interessante. O Estado da Califórnia resolveu criar